Hoje a gente vai falar sobre um elemento que, se você não tiver cuidado, vai minando sua autoconfiança. Tem cara de boa moça, de bom moço, mas não é. São as críticas, sabe? Esse elemento são as críticas destrutivas que a gente, se não tiver atenta, vai minando aí a nossa autoconfiança. E hoje a gente vai falar como você se blindar e como você também identificar, sabe? Saber aquela malícia que às vezes você fica por fora achando que é algo positivo, que é um feedback, mas na verdade o outro está ali colocando uma casca de banana para você realmente cair e acabar ficando sem sua autoconfiança, certo? Então fica aqui coladinha comigo. Ser mulher é muito desafiador, porque existem várias questões no mundo externo, dentro da nossa sociedade, que está o tempo todo trabalhando para que a gente se sinta fragilizada, para que a gente não reconheça o nosso valor, para que a gente não olhe para a gente com afeto, com carinho, não é? Então, há esse mecanismo dentro dessa sociedade patriarcal e machista que faz com que a gente se sinta insegura, né? Olha, se a gente for olhar para a história da mulher, né, a gente contar um pouco da história da mulher, a gente vê que no primeiro momento o casamento era um elemento de controle da mulher. Sim, um elemento, porque a mulher saía de casa, né, era o pai que tinha o poder sobre a mulher, e depois a mulher passou a casar para fugir do pai, mas entrou em outra cocó, vamos assim dizer, né? Então o homem tinha ali aquele poder sobre a vida da mulher. Por isso que até hoje a gente ainda sente esses resquícios no lado da questão da violência doméstica, onde mulheres são agredidas, né, e às vezes acometidas de feminicídio, porque justamente ainda está no inconsciente coletivo desses homens que a mulher é um bem, é uma propriedade desses homens. E a gente sabe que não é. Mas por muito tempo a gente foi tratada assim. Então as mulheres saíram da casa dos pais e foram para os seus maridos. E depois, aí veio outro elemento, daqui a pouco outro elemento para controlar a maternidade. Quando você olha aquelas mulheres, né, de um tempo mais antigo, a gente via que as mulheres tinham 10 filhos, 11, 15 filhos. E aí, se você pegar a foto dessas mulheres, é capaz de você ver assim, saía de uma gravidez e entrava em outro. Então, gente, 15 anos ela só com foto de grávida, só grávida. E isso era o quê? Era uma forma também de estar com a mulher dentro de casa, porque ela ia cuidar da casa e ia cuidar dos meninos. Você imaginou 10 filhos, não é? Então, tudo isso também, a maternidade, tinha essa questão do controle. Aí veio aquela grande revolução com a questão da pílula, né, com os anticoncepcionais, e aí a mulher começou a ser mais solta com relações, começou a decidir um pouco mais sobre a sua vida. E aí, quer dizer, mas mesmo assim, paralelo a isso, as coisas foram também se sofisticando, né, para que essas mulheres também começassem, vocês querem sair, vocês querem trabalhar, mas não vai ser fácil assim não. Então continuou, os mecanismos foram aperfeiçoados para que nós continuássemos sentindo inseguras ou se ocupadas de algo que a gente na verdade não fez, mas isso existe. E aí tem o elemento do mito da beleza, né, do padrão de beleza, e a gente percebe que uma das questões mais vulneráveis, né, de maior vulnerabilidade nas mulheres é a questão do seu corpo, a sua relação com o seu corpo. Não porque ela não está satisfeita necessariamente, mas porque implantaram na cabeça delas, né, na nossa, que o corpo da gente tem algum problema. Então, o que a gente mais vê aí são vários tipos de dietas para você entrar dentro de um padrão que não existe, porque mesmo quem está dentro do padrão não se sente dentro do padrão. E isso é uma forma também de estar fragilizando as mulheres. Isso é uma forma também de dizer, olha, vocês querem ocupar, conquistar o mundo, vocês querem, vocês querem trabalhar, vocês querem fazer isso, querem ser donas da sua vida, ok, mas vocês não vão ficar assim tão seguras não. Vamos colocar esse veneninho aqui na mente de vocês, vamos trabalhar, né, isso bem direitinho para que vocês não se sintam tão seguras, tão donas de si. E com isso você não avance tanto aonde você quer chegar. Por quê? Porque você
Você vai achar que está faltando algo em você, vai sempre achar que você não é capaz o suficiente. Então tudo isso, essa sociedade contribui também para a nossa insegurança. Só que paralelo a isso, a gente também pode estar se blindando e não criando elementos para que a gente se torne mais insegura do que o que a gente já é. Sabe, a insegurança existe, isso é fato, mas agora o que é que vai diferenciar? É como você vai trabalhar com essa insegurança, qual é a forma que você vai lidar com essa insegurança. E nesse caso aqui específico, a gente tem a questão das críticas destrutivas. Isso. O que é crítica, Isabel? A crítica é um julgamento, né? Nada mais é do que um julgamento. Você está julgando alguma coisa, você está julgando alguém. Existem as críticas positivas? Existe, beleza, não é? E como é que a gente sabe que é positiva? Porque a gente entende que aquela observação, que aquele feedback, na verdade, você analisa, você olha e que realmente tem o intuito de você se melhorar, de você se transformar numa pessoa melhor ou de desenvolver um trabalho melhor. Mas cabe a você mesmo assim absorver essa crítica, analisar e depois que você realmente aprovar, porque você acredita, você entendeu que o que foi dito ali foi justamente para te ajudar, você refletir e fazer as mudanças que ali são necessárias para você ficar melhor. Mas, paralelo a isso, existem as críticas destrutivas, né? E aí eu quero te dizer que nessas críticas destrutivas, que são julgamentos, a gente tem que entender o quê? Quem faz essas críticas? Na sua grande maioria, essas pessoas que fazem essas críticas destrutivas, elas estão mais falando delas do que de você. Então elas estão jogando o lixo emocional que há dentro delas, que elas não trabalharam, que elas não sabem como lidar, jogando em cima de você. E se você não estiver consciente, se você não se blindar, você vai absorver e vai entender que o problema é com você e vai ficar mais insegura. Quando na verdade você não tem problema nenhum. O problema é da pessoa, o problema é do outro. Mas aí, né, é interessante você entender que quando tem isso, essas pessoas, para você justamente não cair nisso aí, né, para você não se aliar com essas pessoas e fragilizar a sua autoconfiança ainda mais. Outra coisa que você precisa observar é que normalmente elas estão insatisfeitas com elas mesmas. Elas estão insatisfeitas com elas mesmas. Lembrando aqui que a gente sabe que existe dentro da sociedade elementos aí justamente para fragilizar a mulher, né? Não é à toa, e a gente utiliza, e eu vejo isso muito marcante, bem presente na questão do mito da beleza, né? Nessa construção de um padrão de beleza que é para justamente fragilizar a mulher dentro do seu corpo, achando que ela tem algum defeito, algum problema, e quando ela se fragiliza nisso, ela se sente insegura, e com isso a insegurança instalada, ela deixa de avançar mais, porque ela não se sente capaz, não se sente preparada para conquistar, na verdade, o que ela deseja para a vida dela. Então, existe esse lado da sociedade, mas também, né, existe do lado natural de algumas pessoas, né, que a gente precisa estar atenta, sabe? Nós precisamos estar atenta e se blindar desse tipo de pessoas. Por quê? O que é a crítica? A crítica é um julgamento. E como eu sempre falo aqui também, as pessoas elas julgam, né, de acordo com as crenças e os valores dela. Então você tem que se blindar dessas pessoas, né, e fazer o quê? Um distanciamento. A gente vai falar sobre isso. Outra questão que eu quero que vocês entendam é que essas pessoas que fazem esse tipo de crítica destrutiva, na verdade, muitas vezes ela está despejando o lixo emocional dela, né, em cima de você. O problema é ela, mas ela não tem coragem de se olhar no espelho, ela não tem coragem de se encarar e de ir resolver as pendências existenciais dela, então ela joga para você. E se você não estiver preparada, você acaba recebendo essa rebarba e achando que o problema é com você. Além desse tipo de gente, existem pessoas maldosas mesmo, sabe? Pessoas que têm prazer em minar a autoconfiança, a autoestima das outras pessoas. Então, você precisa também estar ligada nisso. Não basta só a gente conquistar a felicidade, não basta só a gente estar feliz, a gente tem que estar todos os dias
lutando, né? E tem que estar todos os dias cultivando a nossa autoestima, a nossa felicidade, porque a responsabilidade da minha felicidade é minha, sabe? A responsabilidade da sua felicidade é sua. Nós não terceirizamos, nós não mandamos para o outro, olha aqui, ó, você que é responsável, eu compre isso e isso aqui, porque isso aqui vai me trazer felicidade, né? Eu vou ficar feliz a partir disso. Então você precisa também ter uma postura para você estar se blindando. Existem pessoas também, gatas, garotas, que estão insatisfeitas, como eu disse, consigo, né? E existem pessoas vingativas, né? Pessoas que, na verdade, elas sentem que a felicidade do outro é como se fosse um incômodo. É como eu disse, a questão de você querer colocar no outro o seu lixo emocional. Mas a gente precisa ficar atenta, né? E a primeira dica que eu já dou aqui para você se livrar disso daí é você avaliar o grupo que você tem de amizade, porque esse grupo que você tem, o seu ciclo de amizade, é daí que surge essas críticas, porque a crítica que te atinge não é de gente desconhecida que mora lá não sei na onde, que você nem conhece, não. Normalmente, na sua grande maioria, são de pessoas muito próximas. Então a gente tem o direito, né, e a gente tem a habilidade de selecionar com quem a gente quer estar, né, com quem a gente quer andar. Então isso é um compromisso seu. Você avaliar o grupo, né, o grupo de amizade, o seu ciclo de amizade e saber separar o joio do trigo. Essa é a questão, esse vai ser o seu desafio, né? Você separar quem são essas pessoas, né? Separar de um lado e do outro, você realmente encarar, e às vezes é doloroso, porque às vezes parte de pessoas que a gente gosta muito, mas se você não se encarar, se você não encarar isso de frente, você vai sendo sempre fragilizada, sempre inferiorizada, e você não está aqui para ser infeliz, não é? Você não precisa de ninguém para ficar te criticando, ficar apontando somente os seus defeitos, colocando você para baixo. Não, você não precisa disso, não é? O tempo todo. Então você precisa avaliar, né? Olhar para você, olhar para esse ciclo de amizade e passar a filtrar. Você tem o direito de andar e de conviver e compartilhar a sua vida com quem você se sente segura. Você não é obrigada, porque às vezes é um parente ou porque é uma amiga sua que é desde a infância, você tem que abrir a sua vida e compartilhar tudo. Não, você precisa se preservar, você precisa selecionar esse ciclo de amizade, filtrar, separar o joio do trigo para você saber com quem você pode contar. Por quê? Isso é tão importante e depende de você, né? Depende de você essa blindagem. Começa pelo menos a partir de você, porque você que vai decidir com quem você vai querer andar no recreio, sabe? Sabe assim, aquelas meninas assim, nossa, se eu estivesse no recreio, eu queria andar com aquelas meninas que eu acho elas máximas. Você vai selecionar essas pessoas e vai se afastar sim daquelas que você vai entender, que você entende que estão ali sempre fazendo críticas destrutivas a você, ao seu trabalho, ao seu comportamento, ao seu jeito de falar, enfim, né? Não parte nada positivo daquela pessoa para você, não parte nenhum incentivo. Então, ora, né, você está o tempo todo alimentando pessoas junto a você, pessoas próximas que você tem em consideração, mas que elas estão ali o tempo todo destruindo você, colocando você lá para baixo, não. Então você, peraí, deixa eu dar um freio de arrumação, avaliar que esse ciclo de amizade que eu tenho, colocar para um lado quem é que realmente está comigo e quem é que não está com você. Não significa que você não vai sofrer, não vai ouvir nenhum tipo de crítica desse grupo que você estabeleceu, que é o que você quer andar. Não, só que você já sabe que a crítica que vem dessas pessoas, ela não é uma crítica destrutiva. Ela é uma crítica no sentido de você se melhorar, de você aperfeiçoar, de você se transformar numa profissional melhor, numa pessoa melhor. Então, aquilo que ela vem, você tem segurança que não vai para lhe destruir. Então, com essas pessoas, você fica à vontade. Com essas pessoas que lhe conhecem, quem sabe quem você é verdadeiramente e não vai usar, sabe, das suas fragilidades com você
com essas pessoas aí você dá ouvido. Mas mesmo assim, ao fazer as críticas, você ainda vai passar por um outro processo de seleção. Você vai absorver, você vai olhar se realmente faz sentido para a sua vida. Fazendo sentido, você vai olhar aonde é que você precisa se aperfeiçoar, melhorar, e a partir daí faz ali o seu plano de ação e começa a botar a mão na massa. Mas veja que tudo parte de você e não do outro. Tudo parte de você começar a se blindar, né? Então, você é a responsável por cultivar a sua autoconfiança, né? Então, quando você se blinda desse tipo de gente, você se blinda dessas críticas, né, destrutivas. Porque às vezes ela vem, não, gente, eu só quero, olha, eu não quero dizer, você sabe que eu sou muito sua amiga, mas isso aqui tá uma porcaria, amiga. Olha, não tem outras palavras, aí você olha, isso aqui você pode melhorar, você pode aperfeiçoar, sabe? Você não sabe como é que o outro vai receber isso. Então, quando tem gente que usa as piores palavras para dar um diagnóstico, para fazer uma crítica, alto lá. Comece a observar, quase não sai. Comece a observar, né? Comece a observar o comportamento dessas pessoas com você. E aí fique logo com a antena ligada. Se essas críticas, né, que elas estão fazendo são sempre dentro desse segmento, né, sempre destrutivas, sempre colocando para baixo, às vezes sutil, mas sempre deixa você lá embaixo. Então você não precisa desse tipo de pessoas do seu lado. Então você precisa blindar, afastar-se dessas pessoas. Essa semana eu estava conversando com umas amigas e estava dizendo assim, olha, uma coisa que eu recomendo, né, de pronto, é você se afastar de pessoas tóxicas. Se afaste mesmo. E essas pessoas, né, elas têm esse comportamento de fazer essas críticas ácidas, destrutivas, né, que elas não se colocam no lugar do outro, ela não quer saber se o outro tá bem, o que é que o outro tá pensando, ela só quer detonar. E depois elas posam de boa moça. Nossa, eu só falei porque queria que você melhorasse, que você se aperfeiçoasse. Não. Cuidado com essas pessoas, cuidado. Elas, às vezes, elas são má mesmo, elas querem ver você ruim. Elas, às vezes, elas são inseguras, sabe? Na verdade, elas têm complexo de inferioridade. Então, quando elas veem você conquistando algo, né, crescendo na sua vida, nem todas as áreas, não estou falando na área financeira, não, porque as pessoas acreditam somente que o lado financeiro é que quer dizer que é sucesso. É bom, é maravilhoso, mas não é isso só. É um conjunto de coisas e o sucesso é diferente para cada um. Aí o que acontece? Quando você começa a ver, sabe? Aí ela não consegue conquistar as coisas que você conquistou, ou não consegue ter a coragem que você tem, então elas começam a minar o que você faz. Então isso fica, eu digo que é revestir, camuflado de boa moça ou camuflado de bom moço. Não, mas eu só estou falando aqui para você melhorar. Que melhorar que nada, ela quer lhe detonar. Ele quer acabar com você. Então, blinde-se, separe essas pessoas. Você não precisa deixar de falar com essas pessoas, você não precisa mudar, né? Talvez às vezes até precise, mas você pode ter um distanciamento e preserve-se. Não saia contando seus projetos, seus planos para todo mundo. Para que você vai contar para todo mundo o que você quer fazer? Não é? Nem todo mundo vai ficar feliz com o seu sucesso. Ah, Isabel, mas eu quero a felicidade de todo mundo. Sim, mas você não é todo mundo. Sabe? Você não sabe quem é. Se você não fizer essa seleção, se você não começar a observar quem é que incentiva você, quem é a pessoa que está com você em todos os momentos, quem é que está quando você também está errada, mas que está ali não passando a mão na sua cabeça, está ali segurando a alça do caixão com você, você vai acreditar que todo mundo quer a sua felicidade. Mas não é assim, bebê. Infelizmente, a realidade não é. Quantas vezes não tem gente que diz, ah, Isabel, se fosse você, eu fazia live assim. Se eu fosse você, eu fazia live desse jeito. Por que você não faz isso? Eu disse, ah, beleza. Quantas lives você já fez? Quantas coisas você já fez? Me diz aí qual é? Nada, sabe? Então fica só naquela crítica. Lógico, tem pessoas que falam para melhorar, porque realmente quer o meu crescimento, é um feedback positivo. Olha, Isabel, melhore nisso aqui, aperfeiçoe nisso, vá nesse caminho, isso aqui é o melhor, é diferente. E a gente sente a diferença, sabe? É porque às vezes você está tão
tão dentro vivendo no automático, que você não consegue perceber essa energia, né? Através dessas críticas destrutivas. Você acha, não, é que essa pessoa é assim mesmo. Mas não é, ela é maldosa mesmo, sabe? Ela tem problemas com ela e ela não resolve, então ela joga tudo pra você. Então cabe a você se blindar desse tipo de amizade, cabe a você se blindar desse tipo de relacionamento, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Ao contrário, vai fazer com que você, porque você vai receber isso aí, vai absorver, vai fazer com que você acredite, passe a acreditar que você não é capaz, que você não sabe fazer as coisas, que você realmente nasceu para ser uma fracassada, então que você não tem medo de tudo. Então, porque isso você vai absorvendo. Olhe, o ambiente, ele interfere demais, sabe? Nas nossas emoções. A gente precisa ter um ambiente saudável. E o ambiente saudável parte das relações que a gente tem, das relações que a gente mantém. Se você tem relações que não são saudáveis, você vai absorver essa energia. E isso vai lhe fragilizar, vai fragilizar a sua autoconfiança. Vai fazer com que você acredite menos em você. E você não precisa disso, porque você precisa dessa energia da autoconfiança para realizar os seus sonhos, para realizar os seus projetos, para realizar tudo que você tem para realizar. Então, parte de você esse cuidado com você mesma, sabe? Quando eu digo que você precisa se priorizar, isso faz parte de se priorizar, selecionar com quem você vai andar na hora do recreio. Não é todo mundo que diz eu te amo que gosta de você. Não é todo mundo que diz que gosta de você que ama. Então você precisa ter cuidado com quem você se entrega, no sentido de se abrir enquanto pessoa, né? Contar toda a sua história, sua vida, suas fragilidades, ficar exposta, porque quando você não tem segurança nessa outra pessoa, quando você não conhece o mínimo, ela pega tudo isso, suas fragilidades, seus medos, suas incertezas, e utiliza contra você. Por quê? Porque ela está vendo ali que você tem potencial. Mas ela é uma pessoa muitas vezes egoísta, uma pessoa má, é uma pessoa com vários problemas existenciais que não tem coragem de colocar o dedo na ferida e resolver, então ela transfere tudo que é dela para você. E como você está ali totalmente fragilizada, aberta, de peito aberto, você passa a acreditar que tudo que ela está dizendo, que essa crítica, sabe, destrutiva que ela está fazendo, mas que é toda revestida de conselhos, de boas orientações, é verdadeira. Né? Todos esses conselhos são verdadeiros, só que não é. O intuito lá no fundo é de minar sua autoconfiança, para que você não saia da onde você está, para que você não se ponha em movimento, para que você não faça as transformações que você deseja na sua vida, para que você não coloque em prática os seus sonhos, os seus projetos, não importa qual seja, né? Mas são importantes porque são os seus projetos. Então você precisa estar atenta, começar a selecionar essas suas relações de amizade e de relacionamento afetivo, ainda nem se fala, né? Aí é que você tem que ficar atenta mesmo, né? Para que não descambe depois até em relacionamentos abusivos, certo? Olha, outra coisa, né, além de filtrar os seus relacionamentos, suas amizades, você tem que pensar em uma coisa que eu falo, mas que a gente tem que falar mesmo, porque são anos acreditando em algo, então eu tenho que levar mais um tempinho para a gente desconstruir, para construir novamente. É que a opinião do outro não é mais importante do que a sua. Gente do céu, gatas, garotas, quando você coloca a opinião do outro mais importante do que a sua, é como se você estivesse diminuindo o seu valor. Veja, não é que a opinião do outro também não seja importante, porque a gente respeita a opinião do outro, mas necessariamente a opinião do outro, ela vai validar na minha vida. Sabe por quê? Porque o outro é o outro, ele é diferente de você, ele tem crença, valores, né? Ideias, conceitos totalmente diferentes do seu. Ele foi criado em outro ambiente diferente do seu. As
crenças que ele tem da vida dele, sobre a vida dele, sobre o mundo, são totalmente diferentes de você. Então a opinião dele vai ser baseada nesse conjunto, nesse arcabouço que ele tem aí de vivência, né, para ele emitir um julgamento, para ele fazer uma crítica. Sabe? Então, a crítica dele não pode ser jamais mais importante do que a sua opinião. O conceito dele não pode ser jamais mais importante do que o seu. Claro que você pode, se essa pessoa for uma pessoa que você entenda que vale a pena, se for uma pessoa que lhe dá feedbacks, né, que faz críticas a você, mas de uma forma construtiva, você vai parar para ouvir e avaliar. Mesmo assim, você vai avaliar se faz sentido aquela observação, aquela crítica na sua vida, se é pertinente ao que você vive, aos seus valores. Se for, aí sim você começa a mudar. Mas a opinião do outro não é mais importante do que a sua. Ah, Isabel, mas fulano já passou por isso, então ele sabe mais do que eu. Olhe, eu entendo que às vezes algumas pessoas têm mais experiências do que as outras, natural. Né? Eu entendo no meu caso específico que eu tenho uma autoconfiança mais trabalhada, mais firme do que outras mulheres. Beleza, mas eu não sou a dona da verdade. A minha opinião é a minha opinião. Ela é importante para mim? É. Eu utilizo os conceitos que eu tenho, as ideias que eu tenho, as crenças que eu tenho e o que eu estudo para auxiliar outras mulheres. Mas eu sempre faço uma perguntinha. Faz sentido para a sua vida? Né? Eu sempre digo, faz sentido? Se fizer sentido na sua vida, aplique na sua vida. Se não fizer, deixa passar, fica só com a minha boa intenção. Por quê? Porque a minha opinião, mesmo que eu seja essa mulher mais autoconfiante, mais empoderada, mesmo que eu seja uma referência para você, mesmo que eu seja uma pessoa que você estima, quer bem e seja uma pessoa que lhe dá feedbacks positivos, mesmo assim a minha opinião não pode ser mais importante do que a sua. Sabe? A minha opinião é uma opinião importante, mas precisa passar pelo seu critério de avaliação. Precisa entender se o que eu falo para você está fazendo sentido. Né? Se o que eu falo cabe dentro da sua realidade. Se não couber, então não tem sentido você fazer ou ir por onde eu estou aqui colocando para você. Então eu quero que você faça, né, uma avaliação sobre isso. Então não julgue, não coloque a sua opinião como se a do outro fosse uma verdade absoluta, como se a do outro fosse mais importante, porque não é. A opinião mais importante é a sua sobre você. Agora, para isso, é claro, você precisa olhar para você, se escutar, se conhecer um pouco mais. Para quê? Para você ter firmeza, clareza no que você quer, nas suas ideias, para você defender aquilo que você acredita com convicção e não ficar ali titubeando. Não é. Aí um chega e diz, é isso, você diz, é isso mesmo, só que não é. Sabe? Não é de forma alguma, só que você está sendo levada, como se fosse quase a Maria vai com as outras. Então é por isso que é importante você se conhecer, se escutar, para você defender as coisas que você acredita e que para você correr atrás também. Então a opinião do outro é importante? É importante. Faz bem quando é uma opinião que dá feedbacks positivos? Faz muito bem, né? Mas ela é mais importante do que a sua de forma alguma. Ela pode estar, se for uma pessoa que você tenha nessa conta, é tão quanto a sua. Mas se não for uma pessoa que não te respeite, uma pessoa que só vive te criticando, né? Criticando de forma agressiva, desfazendo de você, aí é que essa opinião não vale mesmo. Aí é que a sua é muito superior. Porque o que você não precisa é de pessoas que venham diminuir o seu valor, tirar o seu brilho, querer diminuir, colocar você num patamar abaixo dela, sabe? Porque esse tipo de gente não é para você andar, você não merece, porque você é uma potência. Talvez você ainda não tenha descoberto a mulher extraordinária que você é, os recursos que você tem dentro de você. Os recursos, eu quero dizer, são as suas habilidades, os seus talentos, a sua potência feminina que está aí dentro. Talvez você ainda não tenha despertado. Por quê? Porque a gente vive, como eu disse a vocês, numa sociedade que é o tempo todo fragilizando, querendo que a mulher, metendo louco mesmo para a gente ficar insegura, que a gente cada vez menos se conheça. Por quê? Com medo, com
receio da liberdade feminina, sabe? De a gente acreditar na gente, de ocupar os espaços que são nossos e que estão aí sendo ocupados por outros. Então, eu entendo que não é fácil, mas é possível. Quando a gente se cerca de pessoas que estão na mesma energia, vibrando positivamente com você, cercada, sabe? De pessoas que estão ali também construindo e que você está ajudando ela a construir também, e ela está ajudando você a construir a sua história. Mas não cercada de pessoas que estão o tempo todo apontando, utilizando das informações, né, aquelas informações privilegiadas, porque muitas vezes essas pessoas, naquele momento de fragilidade seu, ela colhe tudo sobre você, faz um scan da sua vida e depois usa tudo isso contra você. Então, por isso que você precisa ser criteriosa nesse grupo aí que você tem. Então, se blindar. E a partir disso, como é que você se blinda? O primeiro momento dessa blindagem e dessas críticas é você fazer um filtro nas suas relações de amizade. Então, veja, quando eu digo que a gente, sabe, nós mulheres especialmente, somos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa autoconfiança, de cultivar nossa autoconfiança, nossa autoestima, começa por essa seleção, sabe, por esse filtro de relacionamento. Quando a gente faz isso de forma consciente, né, estar com quem a gente quer estar e estar com quem não vai usar a sua fragilidade e as suas fraquezas contra você, sim, isso é muito importante, que você pode ser quem você nasceu para ser, sem ficar precisando se medindo, sabe? Precisar usando as palavras, não, que você pode ser quem você é, isso é maravilhoso. Então você é quem vai selecionar justamente esses relacionamentos, essa sua turma, o seu bonde, sabe? O seu bonde. É você que vai fazer essa escolha, é você que vai fazer essa avaliação. Mas quando algumas mulheres, elas se deparam às vezes com algumas pessoas, porque às vezes as pessoas têm algum cargo, um títulozinho a mais, né? Tem um carrinho melhor ou ganha um pouquinho melhor do que você, do que ela, aí ela já bate aquela insegurança, não é? Aí ela já acha que aquela pessoa, como ela tem mais resultados, né? Resultados que a gente fala aqui, resultados materiais, ela é quase a dona da verdade, ela é quase a detentora, a poderosa da opinião. Então, por conta disso, o que ela fala é quase uma verdade. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque não é. Ela pode ser a rainha do Egito, né? Ela pode ser a deusa do Nilo, mas a opinião dela não é mais importante do que a sua. O que fazer para dentro de nós, né, para filtrar dentro de nós as palavras destrutivas quando ouvimos? Primeira coisa é você saber que essa pessoa, né, que emitiu essas palavras para você, essas críticas destrutivas, elas estão, na verdade, falando delas e não de você. Sabe, ela está falando e jogando toda a carga emocional descontrolada, descompensada dela, não sua. Então, quando você entende que o outro é um ser diferente, que o outro é formado com valores, crenças totalmente diferentes da sua, então você consegue fazer isso na sua cabeça. Olha, vamos aqui, Isabel está dizendo aqui que eu não sou capaz. Nossa, mas por que Isabel está falando isso? Com que base Isabel está falando que eu não sou capaz? Ela está falando, né, com base no julgamento, nos valores, né? Ela está fazendo julgamento com base nos valores, nas crenças, naquilo que ela acredita. Tudo bem, ok, Isabel, eu entendi que você está me julgando de acordo com o que você entende, que você acredita que é o certo. Beleza, mas eu sei fazer as coisas muito bem, porque as minhas crenças, onde eu me baseio, elas dizem que eu sou uma pessoa extremamente capaz. Deu para entender?
Então é importante você se fortalecer, né? Por isso que é importante você ter boas referências, a questão da sua autoestima, de como ela é formada. Então quando você faz esse trabalho, que aí é todo um trabalho dentro da sua mente, né? Você está ali trabalhando para se blindar e de forma consciente você absorver, você processar tudo isso. Por isso que quando você faz a triagem das pessoas que você vai se relacionar com mais frequência, aí já fica mais fácil. Por quê? Porque você não precisa ficar o tempo todo atento. Por quê? Porque você já sabe que o que vem daquelas pessoas, embora você também precise fazer uma avaliação, sabe? Porque a sua opinião, a dela não é mais importante, mas você se sente mais leve, você absorve melhor. E aí, a crítica que ela vai fazer, mesmo que doa, mesmo que não seja falando que você tá bem, que você fez algo bom, mas ela vai escolher as palavras certas, ela não vai sair dizendo que você não presta, que você não é capaz, você não fez tão bem isso aqui, eu acredito que você possa fazer, talvez você tenha deixado isso aqui de lado, observe isso aqui, eu acredito em você, eu sei que você é capaz, aqui você não fez o seu melhor porque alguma coisa aconteceu com você, mas eu sei que você é capaz de fazer isso, isso e isso. É diferente, gente. É diferente. E é desse tipo de gente que a gente precisa estar. E não daquela outra que fica detonando com críticas ácidas, sabe? Desfazendo, jogando tudo de ruim que há nela pra você. E você absorvendo como sendo verdade. E tudo que a gente está falando aqui passa por o autoconhecimento. Mas como eu disse no início, muita gente fala de autoconhecimento como se fosse assim, andar de bicicleta, é maravilhoso. A gente sabe que não é tão fácil assim, não é? Por quê? Porque a gente vai ter que meter o dedo lá na ferida, vai ter que admitir que as coisas que acontecem na vida da gente, na sua grande maioria, é responsabilidade nossa. Então, até se você está convivendo com esse tipo de pessoa, a responsabilidade é sua, porque você tem a possibilidade de mudar, né? Você tem a possibilidade de não andar com essas pessoas. Isabel, mas essa pessoa é meu marido. Sim, você pode separar. Isabel, essa pessoa é uma tia minha. Sim, você não precisa estar o tempo todo com essa tia. Isabel, mas eu moro com essa pessoa, é meu irmão ou alguém, ou parente, ou é meu vizinho. Sim, você pode fazer alguma coisa e mudar essa situação. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é de uma hora para outra, mas tem possibilidade, sabe? A questão é que às vezes, quando as pessoas não assumem o controle da sua vida, né, quando elas não assumem que os resultados e tudo que acontece na sua vida, a grande parte da sua responsabilidade, ela terceiriza e às vezes se coloca como se fosse vítima, quando na verdade nós não somos vítimas, né? Então ela acha que não tem, mas se eu fizer isso, fulano, não. A responsabilidade da sua vida, a responsabilidade de ser feliz, de fazer as mudanças, né, de você assegurar e cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde emocional, a responsabilidade é sua, não é do seu vizinho, da sua mãe, do seu marido, do seu pai, de ninguém. A responsabilidade é sua. Então, se você está num lugar e esse lugar não é bom com essas pessoas, mude de lugar, porque você não é uma planta, né, que só pode ser mudada se alguém mudar. Você pode fazer. Agora, eu entendo que essa mudança não precisa ser assim. Porque não é de uma hora para outra, porque não foi de uma hora para outra que tudo isso aconteceu, que você ficou nesse lugar, né? Nesse lugar que as pessoas dizem, né? Fala muito que é zona de conforto, que de conforto não tem nada, mas é aquela zona ali, aquele lugar que a gente fica na vida da gente, que a gente nem vai para trás, nem vai para frente, que nada acontece, que nada melhora. Então, quando a gente está nesse lugar, não é? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu sou aqui uma defensora dos passos mínimos. Estabelece passos mínimos e vai começando. Isabel, e como é que eu faço para me blindar dessas pessoas? Seleciona, avalia. Às vezes você está tão dentro, sabe, dessa energia, dessas críticas destrutivas, que você não consegue nem perceber. Aí outro que tá, vamos supor, se eu andasse ali com você, começasse a ver aquelas suas amizades, nossa, mas você deixa fulano falar assim com você, não, mas é o jeito dele. É o jeito dele. Mas fulana fez isso, falou isso de você. Mas é o jeito dela. Sim, quando ela tá com o marido, quando ela tá com o pai, com a mãe, quando ele tá no trabalho com o chefe, ele fala daquele jeito?
Não. Então por que ele fala assim com você? Por que ela fala assim? Por que ela fica confortável, desfazendo de você? Não permita. Ninguém pode ficar desconfortável na nossa presença, sabe? Falando mal da gente de maneira alguma. Não permita. Ah, Isabel, mas fulano falou de você. Às vezes, fulano falou de você. Isso, gente, em toda ausência é atrevida. Não tô nem aí. O que fala e o que pensa, como eu tenho na minha cabeça já programada, que as pessoas falam, quem quer falar de mim ou que fala de mim, ela fala e faz o julgamento de acordo com o que ela viveu, com o ambiente que ela viveu, com os valores dela. Não é necessariamente o que eu sou. O que eu sou é o que eu penso de mim. O que eu sou é o que eu penso. Então, o que você é o que você pensa sobre você. Agora, você está tendo bons pensamentos sobre você ou está tendo pensamentos ruins? Aí, o que acontece? Não, Isabel, eu estou tendo mais pensamentos ruins. Natural, a gente de vez em quando tem uns pensamentos cagados aí, né? Que não presta. Normal, a gente é humano. Mas está o tempo todo achando que não é capaz, que não sabe fazer, que não se liga, sabe? Então, aí, tem que dar um freio de arrumação e organizar isso. Então, quando você anda nesses ambientes, esses ambientes são propícios, com essas pessoas, sabe? São propícios para manter esses pensamentos negativos sobre você. E aí o que é que vem? A insegurança, né? Que é a porta para minar o valor que você tem, né? Para minar o valor que você tem sobre você mesmo, a sua autoestima. Então, por isso que a gente tem que fazer, sabe? Fechar, não deixar brecha e um filtro nos nossos relacionamentos, passar o pente fino nos nossos relacionamentos, vai fazer muito bem, porque você vai começar a avaliar. Isabel, e depois que eu comecei a avaliar, que fiz isso, aí você vai sentir realmente que você vai ficar melhor, porque você imagine, você está num ambiente onde só lhe critica. E você imagine você num ambiente onde você é empoderada, que as pessoas lhe orientam, que as pessoas falam bem de você, mas que também coloca as questões que você tem, seus pontos de melhoria. Você acha que você vai se sentir mais autoconfiante em qual ambiente? Então vamos dizer, como é que você sabe que o que você tem? Porque você se autoavalia. Né? Você não é uma pessoa arrogante, prepotente, que se achando que é mais do que os outros. Em momento algum. Você acha apenas que ninguém é melhor do que você. Mas você também não se acha melhor do que ninguém. Então você também faz a sua autoavaliação. E como eu disse, essas pessoas que você tem perto de você, próximo a você, elas também vão te ajudar a dar um feedback para você. Você não é a toda poderosa que faz tudo, que tem tudo e que não tem nada que melhorar. Não, né? Você é aliado ao seu processo de autoconhecimento, na sua busca para se reconhecer, para identificar quem é você. No caso específico, eu falo aqui das mulheres, não é? Para você se encontrar e se conectar com sua potência, com sua energia feminina, então isso vai ficando mais fácil. Quanto mais você se conecta com isso, né, com os valores, com a energia que tem dentro de você, melhor, né? Aliado a isso, você tem um grupo, né, onde você entra, onde você fica à vontade, onde essas pessoas contribuem com você, aí, meu amigo, é sopa no mel. Ou é mel na sopa? É mel na sopa, né? É mel na sopa. Isso vai te ajudar, porque nós somos seres sociais, né? Sociáveis. Nós queremos andar e nos relacionar com outras pessoas. E o que o outro, o feedback do outro é importante. Ele só não é mais importante do que a sua opinião. No sentido de que quando quer desfazer, quando quer desconstruir você, quando quer minar o seu valor. O que eu quero que vocês prestem atenção é que essa crítica destrutiva, ela em nada vai melhorar a sua vida. Ela em nada vai fazer você aperfeiçoar, olhar para os seus pontos de melhoria e ser uma pessoa melhor. Ao contrário, ela vai fragilizar ainda mais a insegurança que já existe dentro de você. E como você vai se transformar, vai se aperfeiçoar não acreditando e totalmente fragilizada? Né? Então você
precisa o quê? Precisa fazer um filtro nessas suas relações de amizade. E a partir desse filtro, você, né, juntamente com o autoconhecimento, cada vez mais se conectando com quem é você, aí sim você vai se fortalecendo. E quanto mais fortalecida você estiver, mais você vai saber se relacionar depois com essa pessoa, porque você vai manter ela no lugar dela. Ela vai entender que as palavras, que o que elas diziam, né, o que elas diziam sobre você, que o julgamento que elas faziam sobre você já não tem mais peso, né? Você não é refém da crítica destrutiva que elas faziam sobre você. E aí, de repente, pode cessar. Porque quando elas perceberem que não tem mais nenhuma força sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, sobre o que você quer, sobre a sua segurança, sobre a sua autoconfiança, aí você já não vai ser mais interessante. Porque essas pessoas, na sua grande maioria, elas não querem que você melhore. Elas não querem que você seja um ser humano, uma pessoa melhor. Elas querem simplesmente destruir, minar sua autoconfiança, minar com sua capacidade. Por quê? Não porque tem algum problema em você, não porque você não seja merecedora de um feedback positivo, que você não seja merecedora de coisas boas ou de destacar o que você tem de bom. Porque o problema é com elas, não é com você. Então, quando você sabe disso, né, você tem clareza disso, você começa a selecionar o seu grupo de amizade. Eu tenho um relacionamento com amizade com muitas pessoas, eu gosto de muita gente, mas não é com todo mundo que eu ando abrindo a minha vida, né? Não é com todo mundo que eu ando contando as minhas coisas. Não é todo mundo que diz, Isabel, você é linda, eu te amo, porque eu sei que me ama. Não é todo mundo. E tá tudo bem. Elas não estão dizendo, não vou nem dizer que elas são falsas, não é nada disso, não. Tá tudo bem. Às vezes você não agrada a todo mundo. Agora, eu não posso ficar descontente comigo, né? Eu posso me autoavaliar, olhar para mim, olhar para o meu interior, olhar para as minhas perebas, olhar para o meu lado sombra, olhar onde eu posso melhorar, me aperfeiçoar, onde eu tenho que melhorar enquanto ser humano, enquanto mulher, né, para eu viver tudo que eu tenho para viver e ir lá, meter o dedo na ferida, saber que quando jogar a água que tiver ali vai doer, vai arder, mas aquela ferida ali que está aberta e que está sendo jogada aquela água já está em processo de cura. Se não fizer isso, não tem transformação, certo? Se fizer sentido, se vocês acharem, dá um print aí, dá um print na tela, depois me marca e diz algo que vocês gostaram dessa live. Crítica destrutiva geralmente vem de quem está no fundo do poço. Pessoa de uma infelicidade crônica, que deveria se analisar e procurar se curar. Exatamente. Aí não tem coragem, sabe? Não tem coragem de se tratar, aí fica jogando em cima de você. Porque se ela quisesse que você se desse bem, que você melhorasse, ela vinha de outra forma. E não desse jeito, né? E não desse jeito. Perfeito. São pessoas que estão mal resolvidas, são pessoas, sabe, cruéis demais. Porque você tem que, principalmente com a mulher, né? Nós mulheres, nós nos colocamos no lugar do outro, então a gente precisa saber até como falar com as pessoas. Ah, não significa que você não possa dar uma dura, não significa que você não possa chamar a atenção, porque se você gosta dessa outra pessoa, você pode ser dura, firme, mas de maneira empática, né? De maneira amorosa, com afetividade, porque de agressão verbal e física no mundo já está cheio, e nós mulheres temos sido vítimas, né, de todos esses tipos de agressões. Então essas críticas também é uma forma de agressão, que vai minando a nossa autoconfiança e a nossa autoestima, e a gente não merece isso, e vocês não merecem. Né? Eu sempre falo, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E eu defendo aqui, são os passos mínimos. Ah, Isabel, eu quero fazer uma grande transformação na minha vida. Maravilha! Mas o que é que hoje você pode fazer? O que é que dá para você fazer nas condições que você tem em direção à sua autoconfiança, em direção à sua melhoria? Então dê esse. Não adianta você dizer, ah, eu vou fazer a transformação desse tamanho e vai ser de hoje para amanhã, porque você vai esbarrar, né? Você não vai conseguir de uma hora para outra mudar tudo que você deseja, mas se você fracionar tudo que você deseja em passos, né, pequenos, você vai poder fazer. E quando você dá o primeiro passo, aí você se sente mais forte, mais autoconfiante, e aí vai no segundo, no terceiro, no quarto, e aí você faz a transformação que você deseja de maneira completa, certo? Então, olha, tira uma foto minha, dê um print da tela,
E marca aí nos stories de você e me marca. Diz algo aí que vocês aprenderam, que absorveu, que absorveram, fez sentido. Vou esperar aqui assim. Vamos ver, né? Se eu vejo algum. Mas se não vier, tá tudo certo. Um beijo grande. Ó, ficou legal no coração de vocês. Eu sempre meu coração fica torto. No coração de vocês. Vocês podem fazer pergunta, podem falar o que vocês quiserem. E a gente tá aqui todos os dias para ajudar você, mulher, a ser mais autoconfiante. Um beijo no coração de vocês.